tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rian, sou professor de Geografia aqui do Super Concurso e hoje a gente vai ter uma aula que envolve a questão da rede de transportes e no finalzinho do nosso vídeo também vamos falar um pouquinho de mobilidade urbana, ok? Bem, primeiramente, pessoal, é importante a gente ressaltar que o tema dos transportes vem aparecendo muito nas últimas provas. E por isso que eu resolvi dividir esse conteúdo em alguns momentos, ok? Primeira coisa que você tem que entender é que os modais de transportes são as opções disponíveis para o deslocamento de cargas e pessoas. E que cada país vai ter a sua matriz, que consiste no conjunto de modais oferecidos. Ou seja, quais são as opções de transportes que o meu país tem? Será que eu invisto mais em ferrovias? Em rodovias? Como é que está o meu modal aeroviário e o meu modal hidroviário? Desculpem. Então, é a partir dessa análise que a gente vai começar a entender a realidade de cada nação, de cada estado, de cada cidade, de cada província, a partir da análise dos transportes que você encontra em um determinado território. Matrizes diversificadas e equilibradas indicam sistemas de transportes eficientes, que são capazes de atender a demanda nacional e ao comércio exterior do país. E, para começar essa nossa aula, pessoal, eu trouxe para vocês uma pequena tabela. Essa tabela, ela contém alguns países e a modalidade que esses países aderem no que tange a rodovias, ferrovias e hidrovias. Os primeiros exemplos que eu gostaria de trazer para trabalhar com vocês são os exemplos da Rússia, exemplos dos Estados Unidos, exemplos do Canadá. Por que eu escolhi esses três países de todos esses que estão dentro da tabela? Porque todos são países, assim como o Brasil, que tem um grande território. Então também vou colocar até o Brasil aqui, ó, nessa primeira lista. Então nós temos Rússia, Estados Unidos, Canadá e Brasil. O que esses quatro países têm em comum? Um território realmente muito grande. Então, como que a gente tem que planejar a questão dos transportes em países territorialmente enormes? Vamos analisar? A Rússia só investe 8% de sua matriz para rodovias. 81% da matriz russa envolvem as ferrovias. E 11% envolvem as hidrovias. Como a gente pode ver, o principal modal de transporte na Rússia são as ferrovias. O modal ferroviário se destaca dentro desse país, que também é um país gigantesco, assim como o nosso Brasil. Já os Estados Unidos, pessoal, 32% da sua matriz ela é rodoviária. 43% da sua matriz ela é ferroviária e 25% hidroviária. Essa é uma matriz mais balanceada que a matriz russa, mas também é uma matriz cujo grande destaque está no modal ferroviário. Ok? Lembrando, pessoal, que esses são dados de 2014 para 2015. Ok? Se houve alguma mudança brusca, eu acredito que não tenha havido nenhuma grande mudança brusca nesse tempo, mas é sempre importante datar para vocês, né, os dados que nós estamos utilizando. Depois nós temos o Canadá. 43% do modal canadense é rodoviário, 46% está no modal
ferroviário. E por último, somente 11% no modal hidroviário. O que esses três países de grande território têm em comum? Todos têm um grande papel das ferrovias dentro do seu modal de transporte. E agora a gente vai analisar o Brasil. 58% do nosso modal é rodoviário, 25% do nosso modal ele é ferroviário e apenas 17% do nosso modal está na questão das hidrovias. Sim, um país gigantesco, com uma das maiores redes hídricas do mundo, me perdoem, só investe 17% dentro do modal hidroviário. A gente vai entender, pessoal, que para países com grandes territórios, é muito mais jogo você investir nas ferrovias do que nas rodovias. E no decorrer da aula de hoje, a gente vai entender quais consequências que o Brasil paga por focar tanto no modal rodoviário e negligenciando seu modal ferroviário e hidroviário também. Ok? Para efeitos de comparação agora, vamos analisar a França. A França é um país muito pequeno em comparação ao Brasil. O território francês não se compara ao território russo, não se compara ao território estadunidense, não se compara ao território canadense, muito menos ao território brasileiro. O espaço que a França ocupa no globo, territorialmente falando, é claro, é um espaço pequeno. Não é à toa que o seu modal ele vai ser representado em 81% rodoviário, 17% ferroviário e somente 2% hidroviário. Outro exemplo, a Alemanha. – 71% do modal rodoviário, 15% modal ferroviário e, é claro, 14% para o modal hidroviário. Ou seja, enquanto que países com grandes territórios investem mais no modal ferroviário, países com territórios menores vão ter uma ênfase obviamente mais clara no modal rodoviário. O Brasil é uma exceção a essa lógica. Mesmo tendo um território imenso, assim como Rússia, Canadá e Estados Unidos, mesmo com um território tão grande, o nosso país prefere investir muito mais em rodovias do que ferrovias. Nosso modelo é muito mais semelhante, em comparação ao modelo francês e da Alemanha, que são países bem pequenos em território, do que para Rússia, Estados Unidos e Canadá. E esse é o primeiro erro que a gente vai estar apontando na aula de hoje. É a falta de investimentos que o nosso país tem, principalmente no modal ferroviário e, é claro, no modal hidroviário. Num país com uma grande variedade de rios, você tem um investimento tão pequeno no modal hidroviário, é realmente um absurdo. Mas isso é um raciocínio que a gente ainda vai estar desenvolvendo no vídeo da aula de hoje. E agora eu vou avançando para que a gente entenda mais alguns aspectos gerais, ok? Primeiramente, então, pessoal, a intensificação dos fluxos de mercadorias, matérias-primas e pessoas é uma característica da economia global. Nós hoje, pessoal, estamos numa sociedade totalmente globalizada, que abrange em países desenvolvidos e em desenvolvimento do mundo. E é claro, pessoal, que para atender ao conjunto de oferta e demanda da produção, é necessário que esses países forneçam condições adequadas de infraestrutura,
principalmente nos sistemas de transportes. Se você fosse o dono de uma grande empresa, você ia querer investir num território que tem problemas de transportes? É óbvio que a questão do transporte é fundamental hoje para a nossa sociedade. E é assim que a dinâmica econômica do país depende, sobretudo, de um sistema de transportes eficaz, que possua estradas, rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, hidrovias, todos conectados de uma forma integrada. Assim, você vai dar uma mobilidade ágil entre as localidades de compra e venda de produtos, matéria-primas e os terminais de embarque e desembarque de pessoas. O que significa isso? Se você não tem uma boa análise e realização de um planejamento para o transporte, você não vai conseguir desenvolver sua economia da maneira mais eficaz. Ok? Um sistema de transportes pouco eficiente resulta, entre outros fatores, na redução de investimentos, aumento do custo de produção e no preço que chega no consumidor, além de causar a diminuição da oferta de empregos. Outro fator relevante é em relação aos novos padrões de consumo, que exigem a interconexão desses transportes diferentes. Você tem que ter comunicação entre o sistema empresarial com os meios de transporte. E o melhor exemplo que eu gosto de trazer para vocês são as compras pela internet. Afinal, empresas precisam atender aos pedidos realizados nos prazos determinados, sendo dependentes dos meios de transporte. Quem aqui nunca abriu aquele site, viu às vezes uma roupa que queria comprar, se interessou, colocou no carrinho, mas quando foi fechar a compra, viu que o frete era muito caro. Às vezes o frete era quase do preço da mercadoria que você queria comprar. Tudo isso prejudica. Às vezes você se interessa por um produto que está lá na internet, mas o frete te desanima, você já não compra. Ou se fosse para você compra menos do que você compraria antes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Além disso, a questão do prazo também é muito importante. Que você compre um produto e ele chegue no prazo correto, que você consiga receber a sua mercadoria na sua casa de uma maneira competente e eficiente. Então, esse tipo de problema, pessoal, vem afetando muito os nossos tempos atuais e também a nossa economia como um todo. Ok? Prosseguindo então, pessoal, os sistemas de transporte são compostos pela rede de rodovias, estradas e outras vias, de terminais e veículos que utilizam a infraestrutura existente. As opções de modalidade para o transporte de cargas são denominadas de modais de transportes. Uma opção adotada mundialmente é a operação de transportes multimodais, que consiste na conexão de duas ou mais modalidades para o deslocamento do produto. É como se você, vamos supor, você está lá no primeiro setor da economia, lá na agropecuária, e você está plantando, por exemplo, a sua soja. Você faz a colheita da soja, leva a soja de carro, no modal rodoviário, até, por exemplo, o porto, e do porto a sua carga vai lá para a embarcação e vai ser direcionada para outra localidade do globo, onde ela vai ser vendida. Ou seja, você vai usar dois modais diferentes, o modal rodoviário, do campo até o porto, que geralmente está nas cidades, e o modal hidroviário para você levar, por exemplo, desse porto para um outro país. A gente pode usar como exemplo a China, que é um dos principais compradores da soja brasileira. Então, pessoal, você ter modais conectados de maneira inteligente e bem planejados é fundamental para a nossa sociedade atualmente. E os principais modais são os transportes rodoviário, ferroviário, hidroviário, aéreo, marítimo e dutoviário. E é isso que a gente vai estar vendo agora no restante do nosso vídeo, ok? Primeiro modal, então, pessoal, já vou colocar um asterisco aqui. Modal rodoviário.
O modal rodoviário, pessoal, ele é utilizado para o transporte de pessoas, para o transporte de mercadorias, matérias-primas, produtos agrícolas, animais. É importante que você se lembre, meu caro aluno, que todo modal tem pontos positivos e todo modal tem pontos negativos. Não existe um sistema perfeito. Por isso que é tão importante que haja um bom planejamento, ok? O fato é que o modal rodoviário, pessoal, é um dos meios mais utilizados na maior parte dos países. Primeiro, porque ele é flexível e porque ele é mais barato e de mais fácil mobilidade. Como assim? Pega, por exemplo, aquele aplicativo de corrida do seu celular. Você tem vários apps em que você manda a sua localização, você aparece lá onde você está no satélite, e você consegue definir aonde que a pessoa vai te buscar, aonde que a pessoa vai te buscar e qual caminho que o motorista vai estar utilizando. Olha como o modal rodoviário ele é flexível. Você está dirigindo, aí você quer pegar, por exemplo, a linha vermelha, mas você está ouvindo no rádio que teve um acidente na linha vermelha e que está tudo engarrafado. Pum! Você muda o seu caminho, vai pela Avenida Brasil, por exemplo, ou vice-versa. O que eu quero dizer, pessoal, é que o transporte rodoviário ele é flexível. Você consegue definir aonde você vai, por onde você vai, quais caminhos você percorre. Se você quiser parar também durante o percurso por alguns minutos, você consegue fazer isso com uma facilidade maior. Então, essa é a principal vantagem do modal rodoviário. Ele serve principalmente para atender necessidade interna. Escoamento de mercadoria entre regiões, transportes de pessoas. Os ônibus são um grande exemplo disso. A maioria das pessoas que se deslocam dentro do modal rodoviário e usam o setor público disso, né, o transporte público, você vai ter os ônibus lotadões. Por quê? Porque esse é o transporte que vai atender a maior parte das nossas pessoas. Ok? Então, agora a gente tem que entender alguns pontos, ok? Primeiro, a gente vai destacar que é preciso uma malha rodoviária bem estruturada e distribuída pelo território nacional. Não adianta nada você ter uma parte da cidade que tem excelentes rodovias e outra parte do país inteiro que está um caos, que é tudo esburacado, tudo mal feito. Não adianta. Tem que ter uma malha rodoviária bem equilibrada, bem feita, certinha, para que esse transporte seja eficiente. Além disso, é importante que você faça a integração de estradas e rodovias com países vizinhos. Principalmente, pessoal, quando a gente pensa o Brasil, que é um país gigantesco, tem várias fronteiras com países da América do Sul. Então, você ter uma conexão inteligente com essas estradas estrangeiras é, sem dúvida alguma, fundamental. Além disso, manutenção periódica das estradas e rodovias, visando a segurança no percurso, né? Você tem que estar sempre acompanhando como é que estão as suas estradas, como que estão suas rodovias, se tem algum problema, se tem algum ponto que está mais suscetível a acidentes. Não é só asfaltou, acabou, botei lá, morreu. Óbvio que não. Tem que fazer um controle constante. E, é claro, uma legislação bem definida para o uso das estradas e rodovias também é muito importante. Você ter uma sinalização correta, você ter uma legislação consciente e que atenda aos interesses da população, que ajude no planejamento urbano das cidades também é fundamental. E até mesmo para evitar aqueles engarrafamentos grotescos que a gente encontra na maioria das manhãs dos centros urbanos. Ok? Então agora, para encerrar o transporte rodoviário, vamos ver alguns pontos de vantagem e pontos de desvantagem, ok? Primeiro as vantagens, então. As vantagens eu vou estar colocando aqui em tinta azul no quadro e as desvantagens em tinta vermelha, ok? Então a primeira vantagem é a questão da flexibilização. É um transporte flexível. Você tem uma melhor capacidade de integração. Você consegue conectar diferentes regiões de um país facilmente a partir da malha rodoviária, representando melhor flexibilidade no deslocamento. O que são as BRs, por exemplo? As BRs são rodovias que ligam o Brasil inteiro.
Se você pegar a BR, seja aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, seja lá no Rio Grande do Sul, você vai conseguir se deslocar pelo país de uma maneira muito mais tranquila do que em outros modais, por exemplo. Além disso, é o melhor para curtas distâncias. Quando a distância é pequenininha, o modal rodoviário é sucesso. Afinal, você vai literalmente ter essa modalidade bem mais barata do que outros modais. Imagine você ter que usar, por exemplo, um helicóptero para se deslocar de um pedacinho da cidade para o outro. Muito mais caro do que você usar o modal rodoviário. Além disso, consegue atender rapidamente a necessidade de entrega quando tem uma logística bem definida. O que são esses aplicativos aí que os celulares têm que entregam comida? Você tem vários, não vou aqui dizer nomes, mas você encontra vários aplicativos em que o motorista ele vai para lá com a motinha dele, lá no Burger King, lá na pizzaria, lá na lanchonete. Você fez o pedido no app e ele vai até você levar o seu pedido, seja de moto, seja de carro, às vezes de bicicleta, dependendo da situação. Então, pessoal, como você pode ver, falei de curta distância, falei de modal rodoviário. E além disso, pessoal, outro ponto que é fundamental para esse modal é o baixo custo inicial. O que eu quero dizer com isso? Se você comparar com outras modalidades, é muito mais barato você investir em rodovia. Você não tem que construir um aeroporto, que é o modal aeroviário precisa. Você não tem que investir num porto, que o modal hidroviário vai precisar. Você não tem que criar uma estação de trem e de metrô, que o modal ferroviário necessita. Tudo que você vai fazer é, literalmente, investir em fazer uma rodoviazinha maneira e pronto. Fazer uma sinalização legal, dar um cuidado bom, mas você não vai ter que gastar na instalação de um terminal de embarque e desembarque. Então, o custo inicial é muito mais vantajoso. Então, 3 pontos positivos, vamos ver agora os negativos, ok? Bem, temos 4 pontos negativos. Primeiro ponto negativo, pessoal, ele é caro em longas distâncias. O que significa isso, pessoal? Esse meio suporta transportes de cargas médias ou pequenas. Em longas distâncias, os custos vão ficar muito altos. O combustível vai sair muito mais caro, a manutenção vai sair mais cara, as taxas de rodovias tornam essa modalidade mais cara. Então, quando você tem uma distância grande, aí o modal rodoviário cai, infelizmente. Vai ficar muito mais caro, muito mais prejudicial para o consumidor, para o passageiro, para o motorista, para todos. Infelizmente, o modal rodoviário ele só compensa mesmo quando a distância é mais curtinha. Quanto mais longe fica, mais caro acaba sendo o transporte de longa distância. Outro problema que a gente não pode ignorar, né, pessoal, é a questão da poluição. Afinal, esse é um modal realmente bastante poluente. A queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, por exemplo, ou até mesmo o gás natural, é a principal causa de emissão de gás carbônico para a atmosfera. Então, essa questão da poluição é um fato inegável. Hoje, por exemplo, em tempos de pandemia de coronavírus, a gente vê, por exemplo, a diminuição dos veículos que estão em circulação em muitas áreas, e que o ar acaba ficando até mais limpo por causa disso. Porque a emissão de gases poluentes para a atmosfera diminui devido a esse fator. Então a poluição também é realmente um ponto negativo do modal rodoviário. Além disso, pessoal, outro problema é a questão dos engarrafamentos, o tráfego intenso. Por quê? A gente está falando de excessos de veículos. Se você for olhar nas principais metrópoles hoje do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo,
Se você olhar as cidades que vêm se destacando, que tem uma grande concentração de pessoas, você vai encontrar engarrafamento pra caramba. Congestionamentos de quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros, que é muito prejudicial, afeta a qualidade do modal rodoviário. E o último ponto, é claro, é a questão da segurança. A imprudência, aliada à falta de manutenção de muitas estradas, fazem com que esse modal tenha grandes riscos. Riscos que envolvem, primeiro, a questão dos acidentes mesmo, imprudência, aquela pessoa que dirige bêbada e vai bater no carro, aquela pessoa que está desatenta, está dirigindo, mexendo no celular, avança o sinal vermelho, causa um acidente. Ou então, muitas vezes, a questão do roubo de carga, que também é bastante complicada. Então esse é um modal que peca na questão de segurança. Então, modal rodoviário flexível, bom para curta distância e baixo custo inicial, tranquilão. Porém, contudo, todavia, é caro em longas distâncias, a questão dos poluentes é realmente muito grave, sofremos com engarrafamentos e, quando se trata de segurança, esse modal peca muito, ok? Então, fechamos aqui o modal rodoviário. E agora que vimos o modal rodoviário, a gente pode passar para um outro modal. Que é o modal ferroviário. Bem, o modal rodoviário ele é caracterizado pelo uso de trens e locomotivas que percorrem o caminho definido pelas linhas férreas, que a gente chama popularmente de ferrovias. Ele é usado para o transporte de produtos de base e commodities, ok? Sempre que você vê a palavra commodities, pensa no primeiro setor da economia, pensa em gêneros agrícolas, que você vai estar se ligando no que esse termo fala, ok? Muitos países também utilizam o modal ferroviário para o deslocamento de pessoas. O Rio de Janeiro é até um exemplo disso. Tudo bem que a nossa malha ferroviária é bem pequititinha, mas nos percursos em que ela de fato existe, você vai ter um grande contingente de pessoas que dependem do modal ferroviário para ir e voltar, tanto para o seu trabalho, tanto para a sua escola, ambiente de estudo, enfim. O modal ferroviário é de fato muito importante. Esse meio também atende o setor de turismo, com transporte de passageiros por locais históricos e paisagem pouco alteradas pelos seres humanos. Muita gente se interessa em ver aquelas ferrovias antigas, lá do período colonial, a Rota do Ouro. Então essa parte do turismo também realmente é muito boa no que tange o modal ferroviário, ok? Então, pessoal, vamos agora, sem enrolação, para as vantagens do modal ferroviário, ok? Lembrando sempre, em azul, pontos positivos, em vermelho, pontos negativos. Primeiro ponto positivo, então, pessoal, é que você consegue transportar muita coisa a um custo baixo. Então, carrego mais pagando menos. Muitas vezes, em médias e longas distâncias, é muito lucrativa a utilização dos trens e de todo o modal ferroviário como um todo. Então a gente pode dizer que ele é bom em longas distâncias. Além disso, a questão da eficiência energética é um ponto que a gente não pode ignorar. O consumo energético por quilômetro quadrado
é o mais eficiente de todos os outros modais que a gente vai estar vendo no vídeo de hoje. Então, ele tem bastante eficiência energética. Outro ponto que é interessante é a questão da segurança. O modal ferroviário é um modal bastante seguro se a gente for analisar em comparação ao próprio modal rodoviário. Ele é mais lento, mas é menos suscetível a acidentes e também a roubos de carga. Por isso que a segurança é uma vantagem do modal ferroviário. E a última vantagem que a gente vai estar vendo é o baixo custo de manutenção. O que significa isso? Para você fazer uma ferrovia, de cara, realmente você vai gastar uma grana. É caro. Para você fazer uma ferrovia, você precisa de um investimento inicial. Mas depois que você fez o investimento inicial, tranquilão. O baixo custo de manutenção vai ser presente pelo restante dos seus dias. Então, você não vai precisar fazer uma restauração constante, você não vai precisar ficar olhando toda hora, todo dia, para saber. Não, você vai fazer uma restauração muito mais econômica do que em comparação ao modal rodoviário. Então, já vimos 4 vantagens desse modal ferroviário, ok? Próximo modal, pessoal, próximo modal não, desculpem, agora as desvantagens, ok? Como eu falei, no primeiro momento ele é caro. Por que ele é caro no início? Porque você vai ter que fazer as estações de trem e de metrô, você vai ter que trabalhar toda a questão dessas estações, da conexão delas, por onde que os trilhos vão passar, você vai ter que ter um gasto com os trilhos. Então, no início, realmente é caro, ok? E esse é o motivo que faz com que muitos países tenham uma malha ferroviária muito zoada, como o nosso Brasil e como o nosso Rio de Janeiro. Vamos usar como exemplo Duque de Caxias e São João de Meriti. Nós estamos falando de 2 municípios muito próximos. Nós estamos falando de municípios conurbados, que estão conectados fisicamente falando. Mas você não consegue ir de trem de Duque de Caxias para São João direto. Para você conseguir, você vai ter que ir até o centro da cidade, lá da capital, para depois voltar. Então essa falta de conexão, essa falta de integração é muito ruim, muito mesmo. E é um problema muito grave que o modal ferroviário tem. Além disso, ele tem baixa flexibilidade. Diferentemente dos automóveis, do modal rodoviário, no trem você não pode escolher exatamente onde você vai parar. Você não pode definir, eu quero descer em tal rua, em tal lugar da cidade. Não. Você vai descer nas estações que são pré-definidas no trajeto. Então a flexibilidade que o automóvel te dá de escolher o horário, o trajeto, o percurso, as ruas, nada disso você vai ter no modal ferroviário. E por último, outro ponto negativo é a dependência de outros meios de transporte. O que eu quero dizer? Um país que só tem ferrovia, que só tem malha ferroviária, ele não vai ter um transporte tão eficaz assim. É importante em que a malha ferroviária tenha outros transportes para se conectar, sejam as rodovias, sejam as hidrovias. É importante que você utilize outras modalidades para chegar no destino final. Aqui, por exemplo, eu estou gravando em Saracuruna, aqui no Super Concurso de Saracuruna. Eu consigo chegar aqui de trem? Consigo, é óbvio que eu consigo. Eu desço aqui na estação de Saracuruna e beleza. Mas e para eu chegar em outras partes aqui de Saracuruna?
Algumas áreas, por exemplo, eu vou depender do modal rodoviário para ir de ônibus, eu vou depender de outros transportes para poder chegar no meu destino final. Então, traduzindo, modal rodoviário, excelente para curtas distâncias, é flexível, baixo custo inicial. Caro em longas distâncias, bem poluente, engarrafamentos e segurança também são problemas das rodovias. E as ferrovias que nós acabamos de ver, você carrega mais pagando menos, o que é excelente para o transporte. Você é, além disso, muito mais seguro nesse percurso, você vai ter problemas de segurança bem menores do que no modal rodoviário, a eficiência energética é espetacular e o modal ferroviário, por isso, é o melhor para longas distâncias. Porém, ele é caro para você fazer a instalação inicial, ele tem uma baixa flexibilidade e também depende de outros meios de transporte. Ok? Avançando. Um exemplo bem legal, pessoal, e que vale a pena você dar uma pesquisada, é o Eurotúnel. O Eurotúnel é um exemplo bem interessante do modal ferroviário. Aqui está a Inglaterra e aqui está a França. Dois países europeus que têm uma grande relevância na economia mundial hoje. E para facilitar o comércio e também o transporte de pessoas, mercadorias, de um país para o outro, você teve a criação do Eurotúnel. Dá uma olhada. Você vem lá embaixo do fundo marinho com grandes túneis de serviço que você vai conseguir passar o Eurotúnel entre esse percurso do Canal da Mancha. Então, o Eurotúnel é um exemplo muito interessante de como o modal ferroviário é fundamental para as nossas sociedades hoje. Ok? E agora, para encerrar esse vídeo de hoje, pessoal, a gente tem o transporte hidroviário, ok? O transporte hidroviário, ele obviamente depende dos recursos fluviais de um país ou região. O Brasil, que tem uma grande rede hídrica, ele deveria se beneficiar muito do modal hidroviário. Mas países que não têm uma grande rede hídrica, realmente não tem muito o que fazer no que tange a esse meio de transporte. O fato é que o percurso de transporte pode ser composto dos rios ou grandes lagos, sinalizações para os portos. E assim como as ferrovias, esse meio tem a capacidade de transportar grande quantidade de cargas. Então aqui, ó, vou colocar o modal hidroviário. Então, já vimos o primeiro ponto positivo, correto? Qual é o primeiro ponto positivo? Carrega grandes cargas. Sendo assim, é mais usado para o transporte de carga de minérios, grãos, carvão, pessoas, veículos, ok? Então, entre as suas principais vantagens, destacam-se os baixos custos de transporte e manutenção. Porém, contudo, todavia, esse meio de transporte também tem seus pontos negativos. Ele é lento e depende das condições atmosféricas.
que significa isso? Diferente do trem, diferente do modal rodoviário e do modal ferroviário, que tem grandes velocidades para fazer o percurso, o modal hidroviário é bem mais lento. E além disso, pessoal, é que ele depende da característica natural. Se está aquela tempestade, se está perigoso sair com a embarcação, tudo isso pode atrasar no seu percurso e no seu trajeto. Além disso, chuvas intensas, ventanias, tudo prejudica dependendo da situação do seu modal hidroviário, ok? Lembrando que a condição climática também vai afetar na capacidade de transporte. Afinal, se você tem chuva intensa, ventania, você não vai carregar grandes cargas, principalmente materiais valiosos, né? É um risco muito grande. E não se esqueça, o transporte fluvial é o transporte que utiliza os rios. Então, fluvial é o transporte realizado a partir dos rios. Enquanto que o transporte lacustre é o transporte realizado dentro dos lagos e lagoas. Ok? Então agora, pessoal, que a gente entendeu isso, a gente também podia até dar uma olhada aqui no mapa aquaviário brasileiro. Como vocês podem ver, a rede hídrica que o nosso país tem é de fato espetacular. Poucos são os países que têm uma rede hídrica tão fantástica quanto o nosso Brasil. E é muito triste a gente ver que um país que tem uma rede hídrica tão espetacular tem apenas 17% de sua matriz de transportes focada no modal hidroviário. Ok? Então agora, pessoal, para encerrar, a gente vai voltar para aquela tabela e vamos falar um pouquinho de mobilidade urbana também. Ok? Hoje, pessoal, nos centros urbanos, a principal discussão que se tem é a questão de mobilidade. Como que as pessoas podem se deslocar pelas cidades, pelos centros urbanos? As nossas metrópoles têm cada vez um número maior de pessoas. E os engarrafamentos que a gente colocou aqui como um problema no modal rodoviário afetam a nossa vida cotidiana muitas vezes. Imagine quantas horas de nossas vidas não são perdidas em engarrafamentos e outros problemas de modais de transportes. Por isso que é fundamental pensar em planejamento urbano, pensar em planejamento aplicando as questões de mobilidade urbana, para que os centros urbanos consigam ter novas e melhores formas de deslocamento de pessoas, mercadorias, matérias-primas, o que vai ser fantástico para a nossa economia como um todo. E além disso, pessoal, agora voltando para a nossa tabela, a gente vê que o modal rodoviário ele é bom para curtas distâncias. E o modal ferroviário e hidroviário é mais interessante a longas distâncias. Num país cujo território é imenso como o Brasil, como pode a gente ainda ser dependente do modal rodoviário? Por isso que é necessário pensar em investir em ferrovias e hidrovias. Eu entendo a Alemanha e a França, que são países de territórios pequenos, focarem nas questões das rodovias. Mas, como a gente vê países como Rússia, Estados Unidos e Canadá, que são países de território grande, as ferrovias não se discutem. Tem um papel fundamental no desenvolvimento dessas sociedades. É um absurdo que o nosso Brasil invista tão pouquinho em ferrovias e hidrovias. Ok? No próximo vídeo, a gente ainda vai estar gravando para falar também do transporte marítimo, que envolvem, né, as negociações entre países diferentes, continentes diferentes. Vamos falar também do modal dutoviário, que às vezes pode ter uma pegadinha relacionada a esse tema. E também vamos destrinchar as características específicas de cada modal de transporte no Brasil. No mais, eu agradeço a você que assistiu até aqui. Tenham todos um bom dia, forte abraço, tamo junto, pessoal!